Abre sua Bíblia comigo aí no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Enquanto você está abrindo, eu gostaria de a gente ter uma reflexão hoje sobre fé. Como é importante a fé. A gente já ouviu tanta pregação sobre fé, a gente já ouviu já ouvimos falar tanto sobre fé, pregamos sobre fé, todos nós aqui discipulamos pessoas, ensinamos sobre fé, mas é um assunto tão importante, é um assunto tão primordial para a nossa vida com Deus, que nós deveríamos falar sobre isso todos os domingos. Como é importante, como a gente pode viver sem fé. E eu gostaria de ler com você aqui no capítulo 21 de Mateus, verso 21. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a esse monte: levanta-se e atire no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Amém? Quem crê? Crê mesmo de verdade? Amém, glória a Deus. Eu quis aprender com vocês então como é que faz para ter todas as orações respondidas aqui, amém? Pois vocês me ensinam aí. A verdade, queridos, nós cremos nisso, nós cremos na palavra. Mas por que às vezes a gente dá umas tropeçadas, a gente dá fica manco na fé, passa os altos e baixos? E Jesus fala tanto sobre isso, porque essa passagem aqui, esse termo, essa frase que ele usa, essa comparação com a fé como um grão de mostarda, ele fala isso em vários momentos da caminhada dele com os discípulos. Ele fala em Mateus 13:31, quando ele está falando do reino de Deus, ele dá esse exemplo, o mesmo exemplo. Ele fala sobre isso. Depois, quando os discípulos dele tem lá um momento que eles não conseguem expulsar um demônio, e aí quando perguntam para ele por que disso, ele fala do jejum, da oração, mas novamente ele fala: se você tiver uma fé de um grão de mostarda, você vai, aí tem parte que fala da moreira, outra parte fala dos montes, mas enfim, você vai mover coisas através da fé. Agora, se o próprio Jesus está falando isso tantas vezes, não foi em uma passagem, ele falou isso diversas vezes. Se ele fala isso tanto, queridos, é porque isso é muito importante para nós. E não é só importante para a gente aplicar isso na nossa vida. Não é só importante para a gente conhecer e saber que ele falou. Quem não sabe que Jesus falou do grão de mostarda? Quem não sabe que Jesus falou de mover montes? É importante saber, mas muito mais que saber disso é aplicar isso. Aplicar na nossa vida. Se Jesus repetiu isso tantas vezes, é porque ele está querendo chamar a nossa atenção para a gente aplicar isso todos os dias, em todos os momentos. Aqui hoje à noite a gente sabe disso, mas e amanhã de manhã? Na segunda, na terça, na quarta, no nosso dia, no horário de trabalho, nas notícias que chegam? Esse é o momento de aplicar a fé do tamanho do grão de mostarda. Esse é o momento de mover montes. E ele fala isso em vários, nos evangelhos todos, em várias partes, mas tem uma que particularmente eu gosto um pouquinho mais, que está em Lucas 17. Porque essa eu acho assim, eu entendo que tem um pouquinho mais a ver com a gente, com a nossa vida. Lucas 17, verso 5. Porque aqui os discípulos estavam ali com ele, e é uma coisa assim, não é muito mais que um ensinamento para todo mundo aqui. Esse aqui é um momento em que os discípulos estavam querendo entender isso aqui. É como se os discípulos falassem assim:
Fala, Jesus, você falou isso tantas vezes, toda hora que você está falando isso. Eu quero isso aí. Como é que faz? E aí eles falam aqui, 17:8, diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor, não foi um não, aqui não está dizendo o Pedro falou, o João falou, aqui está dizendo, os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé crescer. E Jesus respondeu, se tivessem fé, olha a resposta dele, queridos, se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer àquela moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Depois que Jesus disse isso diversas vezes, os discípulos falam, Senhor, como é que eu faço para aumentar minha fé? Como é que eu faço para crescer minha fé? E Jesus dá a mesma resposta. Se você tiver a fé de um grão de mostarda, do tamanho do grão de mostarda, uma comparação que ele fala, para a gente entender tamanho. Ele está querendo dizer o seguinte, queridos, você não precisa ter uma fé gigante, uma fé de multidões, uma fé que, né, com a gente, no começo da fé, a gente tem, né, umas viagens assim, eu tive várias e era uma delícia quando a gente encostava, a gente teve um tempo que teve uma unção aqui na igreja, que foi uma delícia, um tempo maravilhoso, o pessoal que está aí há mais tempo lembra, que a gente colocava a mão nas pessoas, elas começavam a rir, começavam a rir, davam risada compulsivamente, de dar dor de barriga de tanto rir. E era uma delícia, foi um tempo de Deus, uma unção, que Deus estava trabalhando com a igreja ali naquele momento, foi muito legal. Mas tudo bem, Jesus não está falando essa fé, quando ele está falando aqui da fé de um grão de mostarda, ele está dizendo de um grão de mostarda, porque ele está querendo dizer o seguinte, você não precisa, eu não estou falando de uma fé de grandes feitos, eu não estou falando de uma fé de movimentos, eu estou falando aquela fé do seu coração, que você combate os montes que aparecem na tua frente todos os dias. Aquela fé que quando vem aquelas notícias, as dificuldades da sua vida, você não esmorece, você não cai. Porque eu mesmo falo de mim, a gente viveu um tempo aqui que tinha uma unção, encostava nas pessoas, elas caíam, e o outro ria, e era uma coisa maluca. Mas quando chegava na segunda, na terça-feira, as notícias que vinham me abalavam profundamente. Ficava irado, ficava nervoso, ficava triste, tinha todas essas variações. Então aquela era uma fé ali, uma unção específica, que era muito bom, mas eu não tinha fé do grão de mostarda, porque qualquer situação do dia a dia me abalava. Quando Jesus está falando dessa fé pequenininha, não é uma fé de grandes construções, ele está falando da fé de combater o seu dia a dia. Se você tiver essa fé, se você tiver a fé firmada na palavra, firmada na rocha, então pode vir o monte que quiser aparecer. Pode ser a moreira, pode ser monte, pode ser o que for. A sua fé vai transpor essa situação. Essa é a fé que Jesus está falando para nós, queridos. Não adianta, claro que nós queremos grandes coisas, eu quero também, todos nós queremos. Mas a gente tem que partir do princípio daquela fé que não deixa a gente ficar abalado no dia a dia. Às vezes nós estamos buscando aí uma coisa tão grande, tão grandiosa, e tudo bem, não tem problema, está legal, mas e a nossa fé que agrada o coração de Deus no dia a dia, no meio das aflições, nas coisas do dia a dia? Essa é a fé do grão de mostarda que ele está dizendo. Por isso que os apóstolos perceberam a importância disso e disseram, faça, Senhor, faz a nossa fé crescer. Faz a nossa fé crescer. Convenhamos, queridos, eu acho que todos nós aqui, qualquer um de nós aqui, eu acho que não tem ninguém aqui, em que se a gente tiver a nossa fé maior, se a gente conseguir fazer a nossa fé crescer, não vai ter uma vida melhor. Quem de nós aqui não precisa de mais fé? Já está no nível de fé assim que
já está movendo montanhas, quando aponta o dedo assim sai um raio, corta a árvore. Qualquer um de nós que tiver a fé aumentada, vai ter uma vida bem melhor. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter paz no seu coração, então não adianta você esperar que essa paz do seu coração vai vir pela falta, pela ausência de adversidades. Porque as adversidades, queridos, não vão parar. A paz no seu coração, a tranquilidade, ela vai vir a partir do momento que você aplicar a fé no seu dia a dia. Que você colocar a fé em prática no dia a dia. Não tem como, queridos, andar com Deus sem fé. É impossível. Nós sabemos, a palavra diz isso. É impossível andar com Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos andar com Deus. Porque andar sem Deus, queridos, hoje eu fico imaginando andar sem Deus, como pode, como alguém consegue. Como andar sem Deus? Nós andamos sem luz, sem proteção, sem direção, sem esperança. E às vezes, infelizmente, nós podemos estar dentro da igreja, vivendo aqui o evangelho, ou nem sei se pode dizer vivendo o evangelho, mas vivendo no meio da igreja, e sem fé, sem prática de fé, sem confiança na palavra, sem confiança no poder do evangelho, no poder de Deus, e aí a gente acaba se tornando religiosos, beatos de igreja, ou frequentadores de igreja, enfim, e nós não queremos ser assim, amém? Nós queremos andar pelo menos com a fé do grão de mostarda, e eu creio que o Senhor vai mover nossos corações nessa noite, amém? Aleluia. Como aumentar a fé? Os discípulos perguntaram para Jesus, como aumentar a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Bom, a Bíblia ensina isso, então já é um ponto crucial. Você não vai conseguir ter fé. Você não vai conseguir ter a sua fé aumentada, ou talvez nem ter fé, se você não tiver cheio da palavra, vivendo a palavra, lendo a palavra. É a palavra que confirma no nosso coração, é através da palavra que o Espírito Santo move nosso coração, é a partir da palavra que o Espírito Santo confirma nosso coração, nos dá convicção de fé. A palavra de Deus é que acrescenta e que faz crescer a nossa fé. Mas o nosso relacionamento com Deus também nos leva para esse caminho. Porque nos momentos de aflição, nos momentos dos perrengues da vida, das dificuldades, a gente para e fala com Deus, porque nós cremos, nós estamos cheios da palavra, eu li a palavra, eu tenho contato com a palavra, eu convivo diariamente com a palavra, talvez um dia que eu estou muito ocupado um pouquinho menos, um dia que eu tenho mais tempo um pouquinho mais, mas eu vivo a palavra, eu convivo com a palavra. Então nos momentos de aflição eu fecho os meus olhos, eu ajoelho, falo com o Senhor e Deus usa aquela palavra que está no meu coração e traz ela à tona, e daí vem a paz que eu precisava. Através daquela palavra que está no meu coração, na hora das aflições eu vou falar com o Senhor, e o Senhor traz à minha mente aquela palavra que eu li há algum tempo atrás, que eu nem lembrava mais dela, e o Espírito Santo pega aquilo dos arquivos que nós temos aqui no Espírito, e traz aquilo à mente, e aí aquilo acalma o nosso coração e nos deixa tranquilos e confiantes. A nossa convivência também no corpo de Cristo, porque Deus usa. Eu não sei como, infelizmente, a gente tem, hoje é comum a gente ver pessoas que vivem longe da igreja, conhecem a palavra, já em algum momento da vida andaram com Jesus, mas acabaram se afastando e ficam longe da igreja. E é impossível, é um suicídio espiritual isso, porque
nós precisamos desse convívio, nós precisamos dessa interação, a gente precisa estar junto para se fortalecer, e nesse momento Deus fala, e aí talvez um momento que eu estou aqui, e venho aqui na igreja, na sala de oração orar, passando por alguma aflição, aí eu encontro algum irmão, e Deus usa aquele irmão que cruzou comigo aqui no corredor, e fala, olha, Deus me deu uma palavra para você agora aqui, do nada, não sei se faz sentido ou não, mas Deus mandou te dizer isso, e aquilo enche o coração e tira todo aquele medo, aquela aflição e aquele pavor. A comunhão da igreja, isso aumenta a nossa fé, isso nos faz ter fé, isso nos traz vida. A nossa consagração, quando nós fazemos um jejum de consagração, aquele momento de devocional que nós temos, ou deveríamos ter, esses momentos de consagração, momentos em que a gente para a nossa vida, que a gente dá uma parada e entra ali na presença de Deus, às vezes em jejum, ou em devocional, enfim, isso tudo vai acrescentando a nossa fé, vai movendo a nossa fé, vai nos fortalecendo na fé. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Quando Jesus estava falando isso, era como se ele quisesse dizer, dentro desse contexto, no mundo vocês vão ter montes. No mundo vocês terão montes. No mundo vocês terão amoreiras. E vocês vão ter que tirar elas da frente. Vocês vão ter que mover esses montes aí da frente de vocês. Esses montes representam as barreiras, os desafios, as resistências, os obstáculos diante de nós. Nós crescemos através desses montes. Cada um de nós, dentro da realidade da vida, nós temos aqui, cada um de nós tem uma realidade de vida, cada um de nós tem um contexto, cada um de nós está numa fase. Mas nós temos uma coisa em comum, todos nós. Nós temos montes para mover. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós, em qualquer fase da vida, nós teremos resistências, barreiras, dificuldades, problemas, desafios para vencer. Faz parte da vida. Jesus disse que nós teríamos esses montes. Eu não sei se você já percebeu, não sei se é só comigo, mas todas as vezes em que a gente tenta empreender alguma coisa, ou se levantar para fazer alguma coisa, ou se mover em alguma coisa, toda vez que a gente começa alguma coisa, lá vem os montes. Lá vem os montes pela frente. E aparecem lá e a gente se depara com eles e fala, oh meu Deus, mas estava indo tudo tão bem. E a gente não quer isso, né, queridos? Nós não queremos isso. Nós queremos uma vida tranquila. Eu, pelo menos, gostaria muito. Já pedi para Deus, já falei, mas acho que não vai rolar não. Mas eu gostaria, uma renda tranquila, uma boa renda mensal, saúde ok, tudo suprido, contas pagas, um ministério voando. Eu já pedi para o Senhor uma vida igual ao do Instagram. Mas não tem não. Deus é Deus de verdade, não é de mentira. Então Ele não vai dar uma vida igual ao do Instagram. E não adianta dizer, ai daquele que mexer com o ungido do Senhor. Que o próprio Senhor deixa mexer com o ungido dele. Então não adianta, queridos. Tudo que você está passando nessa fase da sua vida, nada aconteceu sem a permissão de Deus. O que você está passando hoje, as dificuldades, os problemas, Deus sabe exatamente o que você está passando. Exatamente. Algumas coisas você está colhendo o que você plantou. Algumas coisas você está vivendo porque Deus permitiu e Ele quer trabalhar com você nisso. Algumas coisas talvez você não plantou, não foi nada disso, mas fazem parte da vida, fazem parte das aflições da vida, simplesmente. Não é Deus trabalhando com você, nem você plantou, mas é uma aflição da vida normal. E Jesus fala para você, filho, usa a fé do grão de mostarda e vence isso. Passa esse monte aí, tira esse monte da tua frente, segue a vida. Eu sou contigo até a consumação do século.
Nós temos que aprender, queridos, a transpor esses montes. Jesus disse que estaria com a gente, ele disse assim, olha, não temas, crê somente. Não fica com medo, não fica preocupado, não fica aflito, não perde a fé, não fica manco. Não temas, crê somente. Como falta essa fé para a gente, queridos? Como falta essa fé de crer? Eu fico imaginando Deus olhando para nós, depois de tudo que Ele já investiu, depois de tudo que Ele já ensinou, depois de todas as pregações que nós já ouvimos, e aí aparece um probleminho ou outro do dia a dia, e lá vem a gente já se prostrando diante daquele monte. Eu lembro no início da minha fé, bem no comecinho, eu tinha pouquíssimo, tenho muito para aprender ainda, mas naquele momento menos ainda, eu tinha pouquíssimo conhecimento bíblico. E menos ainda conhecimento do reino de Deus. E aí veio uma irmã profeta aqui da igreja, respeitadíssima, daquela que o pessoal tremia quando chegava perto. E eu no comecinho da fé ainda, estava querendo, na época a gente tinha bastante célula em operação, e eu queria fazer célula e coração cheio, querendo ganhar almas. Aí essa irmã chegou para mim e falou assim, Tony, tive uma visão de Deus para você. Aí, o que foi? Ela falou assim, olha, eu vi São Jorge em cima do cavalo, com uma espada assim, a ponta da espada na sua cabeça. Falei, misericórdia, meu Deus. Como é que eu faço agora? Você nem palavra para combater aquilo eu tinha. O máximo que eu conseguia fazer é falar, ô São Jorge, eu sou corintiano também, alivia aí, vai Corinthians. Fiquei assustadíssimo. Aquilo, hoje, para mim não me assustaria em nada, não me deixaria nem um pouco preocupado. Ao contrário, ia ficar feliz, porque se o diabo está bravo é porque Deus está contente. Mas naquele momento, aquilo para mim foi um baque muito grande, um susto muito grande. E o resultado, sabe qual foi? Eu corri para a intercessão, para fazer parte do ministério de intercessão. Na época o presbítero Cláudio era o líder. E virei o cara da oração. E orava, E orava, e buscava. Não perdia uma reunião, chegava antes do horário. Ficava andando ali atrás com a mão para cima o culto inteiro. E através disso, Deus despontou os dons, os talentos, o conhecimento e tudo que Ele queria fazer, o ministério e tudo que Ele quis fazer na minha vida. Aquela aflição, para aquele contexto de fé que eu tinha naquele momento, aquilo foi um baque para mim, foi um susto muito grande. Mas aquilo me moveu, aquilo me fez correr, me fez andar, me fez fazer alguma coisa. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso, mas isso que está na tua vida hoje, talvez está te assustando, seja lá o que for, seja a notícia, o problema, a adversidade que for, está te assustando, mas não é para assustar. Deus está dizendo, filho, vamos crescer. Eu tenho coisas para você, eu quero fazer coisas na tua vida. A minha promessa para a tua vida é verdadeira, eu não esqueci não, é promessa, vou cumprir. Mas vamos, se mova, vamos andar. Eu quero fazer na tua vida. Eu quero realizar na tua vida. Estão entendendo, queridos? Essa situação, as coisas que acontecem, os montes que aparecem diante de nós, eles servem, é como se Deus dissesse, filho, eu estou fortalecendo os seus músculos espirituais, eu estou fazendo você crescer na fé, como os apóstolos pediram, você está crescendo na fé, faz parte. Cada hora que você passar essa fase, você vai ter mais fé do que antes de ter passado por essa situação. Eu estou construindo em você uma estrutura que vai suportar
a vida que eu tenho para você, as coisas que eu vou colocar diante de você, os problemas também que vão aparecer, que vão ser maiores do que esse. Eu estou construindo estrutura em você. Amém, queridos? Essas situações que nós passamos e Deus permite não são para abalar a sua fé, para te deixar triste, para te deixar nervoso, para te deixar acabado. Ao contrário, você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Você tem um Deus que cuida de você e que tem o controle de todas as coisas da tua vida. Mas Ele te ama tanto que Ele quer te ensinar a ter uma fé de um grão de mostarda, para você mover todos os montes que vão aparecer diante de você na vida. Naquele momento, foi difícil para mim, dentro daquele contexto, foi uma situação difícil, uma das que eu passei. Mas hoje, pode vir em São Jorge, pode vir em Monte, pode vir o próprio Satanás, não tenho mais medo de nada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Hoje eu tenho essa fé, mas ela foi construída. Ela não apareceu a partir do momento que alguém colocou a mão na minha cabeça e orou por mim, ou a partir do momento que eu simplesmente comecei a frequentar a igreja. Essa fé, ela é construída, e nós temos que permitir essa construção. Quando a gente esmorece diante das adversidades, quando a gente cai diante das adversidades, então, quando a gente se perde nas adversidades, quando a gente fica nervoso, triste ou o que for, então, a gente não cresce nessa construção de fé que Deus faz nas nossas vidas. Nós temos que permitir isso acontecer. Sabe por que os montes não saem da nossa frente? Porque às vezes os montes permanecem lá e não saem de jeito nenhum. Porque a gente quer tirar os montes da nossa frente através do cérebro. E não da fé. E aí não tira. Porque a gente tenta resolver as coisas com o cérebro. Tenta resolver as coisas com a nossa capacidade. E aí a gente fica naquela situação apanhando, até a hora que a gente se rende aos pés da cruz. E fala: Senhor, eu estou cansado e oprimido. Não aguento mais. Às vezes a gente está só cansado. Ou às vezes a gente está só oprimido. E quando a gente está só cansado ou só oprimido, a gente continua tentando resolver as situações através do cérebro. Mas sabe aquele momento da vida que você não aguenta mais? Não aguento mais, não dá mais, eu não tenho mais força. Não aguento mais, chegou no meu limite, eu não suporto mais. Eu não tenho nem mais o que fazer, eu não aguento mais. Aí Jesus fala assim: filho, agora sim. Agora você está cansado, está oprimido, agora você tira seu cérebro disso e vem com a fé do grão de mostarda que eu vou te fazer mover esse monte. Deus quer fazer, queridos, Deus quer mover os montes das nossas frentes. Nós temos que aprender a construir coisas naturais, construir coisas naturais, construir os sonhos que Deus te deu, os planos que Deus te deu, construir as coisas naturais aqui da terra, mas através do sobrenatural, usando materiais sobrenaturais, usando insumos sobrenaturais. Através da fé, nós podemos construir coisas aqui. Há dois caminhos: ou você constrói pela força do braço, muito esforço, se matando e fazendo, ganhando e perdendo, ou você constrói as coisas através da fé, do sobrenatural, que é nesse momento que você não aguenta mais a sua luta e a sua briga, e você se rende aos pés da cruz e fala: Senhor, não suporto mais, eu preciso do Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa, se move a minha fé. Eu preciso enxergar o Senhor, eu preciso enxergar o sobrenatural, eu preciso mover esse monte diante de mim. Efésios 1,19 diz assim, o apóstolo Paulo fala isso, ele fala: também oro para que entendam, olha só,
a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Todos nós sabemos que o poder de Deus é muito grande. Mas o apóstolo Paulo fala, eu oro para que vocês entendam. Não é? E engraçado que ele não fala aqui que você tem a revelação. Ele não está nem falando de espiritual, está falando, você precisa entender isso. O seu cérebro é carnal, seu cérebro, ele não entende as coisas do alto. Seu cérebro precisa entender a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Nós podemos construir a nossa vida em cima de uma plataforma natural. Vamos construir a nossa vida toda, nossos sonhos, os desejos, os planos, todas as áreas da vida em cima de uma plataforma natural. Tudo bem, a gente sabe o que tem que fazer, tem que estudar, tem que trabalhar. Aí você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai planejar e vai seguir na vida. Tudo bem. Bom, Deus não vai te abandonar, vai estar com você. Mas você pode se render a Cristo e falar, Senhor, pode demorar um pouquinho mais, mas eu quero construir tudo no sobrenatural. Eu quero construir tudo pela fé. Ver o sobrenatural se mover na minha vida. Sem desafios, queridos, sem crises, sem problemas, sem montes, dificilmente a gente vai conseguir crescer na fé. Essas situações que você está vivendo, que eu estou vivendo, elas é que fazem a nossa fé crescer. Elas é que fazem a gente ver o poder de Deus agindo nas nossas vidas. Elas é que fazem a gente enxergar a boa mão de Deus operando nas nossas vidas. Os discípulos estavam lá no barquinho com Jesus, no meio de uma baita de uma tempestade, e aquilo era um monte para eles. Porque eles estavam num barquinho no meio do mar e aquela tempestade toda, e Jesus estava descansando, Jesus estava dormindo. E eles acordaram Jesus, Jesus, você não te incomoda que a gente vai morrer aqui? Olha a tempestade, o que está acontecendo? E Jesus fala para eles, por que vocês estão desesperados? Cadê a fé? Cadê a fé de vocês? Cadê a fé de um grão de mostarda? Eu fico imaginando Jesus dizendo exatamente a mesma coisa para mim e para você. Naqueles momentos da semana em que a gente entra em pânico e desespero e a gente fica preocupado com o que está acontecendo nas mais diversas áreas da vida e a gente fica desesperado, aflito com o coração e chora e as madrugadas suando frio, tremendo de medo. Já passei tantas madrugadas da minha vida torcendo para não amanhecer, eu não queria que amanhecesse de forma hipótese alguma. O meu desespero era o sol nascer, porque eu sabia que eu ia ter que encarar aquele dia. E suando frio e naquele temor. E Jesus, eu imagino Jesus falando, filho, cadê tua fé? O que é isso? Você não acredita em mim, você não sabe que eu estou com você, você não sabe que a gente está junto, você não acredita na minha palavra, você não acredita nas minhas promessas, eu estou com você. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinho. Jesus está no barquinho e ele está vendo a tempestade, mas ele não quer dar o comando para a tempestade parar. Ele quer que você dê o comando para a tempestade parar. Ele quer que a tua fé te mova a dar o comando para a tempestade parar. Ele quer te ver vencendo como guerreiro, como soldado de Cristo. Nós não podemos retroceder, queridos, não podemos parar diante das tempestades. Não desista, não pare. Não retrocede. Não amolece. Não dá atenção para o impossível. Porque é a mesma coisa que o diabo faz há 5.000 anos com a humanidade é mentir. E ele continua dizendo para você a mesma coisa que dizia desde a época de Abraão, mentindo, dizendo que é impossível. E Jesus fala que não há impossível para ele. É impossível para nós, aos nossos olhos, para ele nada é impossível. Os discípulos
estavam ali, aquela multidão toda querendo comer, com fome, já ali um tempão, lá no Sermão do Monte, e aí, Jesus, o pessoal precisa ir embora para comer. Eu imagino no meu coração, assim, conhecendo a equipe trabalhando, né? Como é que é? Eu fico imaginando que eles também queriam ir embora, né? Eles também queriam descansar, também queriam comer. Mas foram lá e falaram: Jesus, ou o pessoal, precisa dar comida para eles, achando que Jesus falou: é verdade, vamos descansar, manda esse povo embora. E aí Jesus dá uma invertida neles e fala: não, vai lá e dá comer para eles então, pô, nós vamos continuar aqui. O trabalho continua. E aí, mas como? É impossível. Não tem como dar comida para esse povo. E aí Jesus fala: o que você tem? O que você tem? Ah, tem 5 pães aí, tem 2 peixinhos que o menininho ali tem e tal. Então traz, começa a dar para o pessoal, vai dando. E vai dando, e vai dando, e vai tirando, e vai tirando, e não acaba. E vai tirando, e não acaba. É isso que ele faz com a tua vida, queridos, com o que você tem. Quando você coloca diante dele, quando você põe diante dele e fala: é impossível. Mas se você conseguir ouvir a palavra dele, se você conseguir a fé do grão de mostarda, ele vai falar: o que você tem? Olha, assim, eu só tenho isso aqui é nada. Eu falei: então vai, começa a tirar. E de onde não tem, você começa a tirar. De onde não tem, começa a se multiplicar. Do pouco. Isso é o sobrenatural. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder do Evangelho na prática da vida. Amém? Nós temos vários missionários aí pelo mundo. O Natan, que está no Vietnã. O Xande, que está no Níger. O Rafael Teodoro, que nós vimos aí, está indo, não pode falar o país, né? Está indo para a Ásia. E passando por tantas dificuldades e tantas situações. E, queridos, o que eles passam não é os problemas que nós temos. Eles passam por situações terríveis. Situações grandes, problemas grandes. Ameaça de morte, enfim, tantas coisas. Falta de condição financeira, passam por problemas difíceis. Mas a fé deles está cada vez maior. A fé deles vai crescendo cada vez mais. Os nossos problemas não se comparam com os deles. Mas também a fé deles não se compara com a nossa. Quanto maior as dificuldades que aparecerem na tua frente, maior é o trabalho que Deus está fazendo na tua vida. Maior é o plano que Deus tem para a tua vida. Jesus fala da fé de criança, da fé pura, da fé que não tem dúvida, a fé simples da criança. A criança não precisa de grandes coisas para ter fé, a criança não precisa de uma pregação para ter fé, a criança não precisa de base bíblica, a criança simplesmente tem fé. Por isso que Jesus fala da fé de criança. Eu estava conversando com meu filho outro dia, e eu nem sei como é que a gente entrou nesse assunto, mas falando sobre o corpo glorificado. Na eternidade, depois da nossa morte, a gente vai ter um corpo glorificado, que então não é um corpo físico. Eu sei lá por que a gente entrou nesse assunto, falando sobre isso, do corpo glorificado e tal. E ele se empolgou, falou: mas como é que é esse corpo, pai? E eu fiquei empolgadíssimo, eu falei: nossa, ele gostou do assunto. É uma revelação de Deus para ele, que maravilha. Aí expliquei para ele do corpo glorificado, e fui explicando, achando que ele estava assim com uma revelação de Deus. Ele falou: pai, gostei disso aí. Eu falei: é mesmo, filho? Por que você gostou? Eu falei: a gente não vai precisar tomar banho nem escovar o dente? Brincadeira. Eu achando grandes revelações. Nós temos que parar, queridos, de reclamar. Parar de reclamar, parar de ser vítima. Parar de olhar para as coisas que nós não temos. Buscar as coisas do alto, as revelações do alto. Você pode viver um tempo de crescimento, você pode viver um tempo de conquista.
no meio dessa situação, dessas adversidades. Você pode, entenda isso, recebe isso no seu coração. Você pode viver um tempo de conquista no meio do maior problema da tua vida. Na maior dificuldade da tua vida, você pode viver conquista. Porque Deus não depende de um Brasil bombando, Deus não depende da economia, Deus não depende de você ter uma herança inesperada, que vai surgir do além e você vai estar cheio de dinheiro. Deus não depende de um prêmio da loteria. Eu lembro que eu era adolescente e eu sempre ficava com meu coração assim, com fé, expectativa, imaginando que em algum momento meu pai ia chegar para mim e falar: filho, tudo isso foi um teste. Nós somos milionários e você já passou no teste, agora você vai viver muito bem. Acabou nosso problema. Era só um teste para você. Até hoje não aconteceu. Não? A gente fica esperando a solução para a nossa vida de algo natural. De algo... Não, o Brasil, se o Brasil ficar bom, se a economia agora alinhar, se o juro baixar agora, nós não dependemos disso, meu irmão. É claro que os problemas do país vão trazer problemas para nós, e se o país estiver bem, também a gente vai ter benefícios, tudo bem. Mas a gente não depende de nada disso. Deus pode fazer milagres e bênçãos e oportunidades e abrir portas na tua vida no meio de crises e de problema. Ele é especialista nisso, inclusive. Porque quando está tudo bem, a gente, às vezes, acha que nem precisa dele. Deus não vai fazer milagres e coisas grandes na tua vida através das coisas naturais e normais, meu irmão. Ele vai fazer do sobrenatural, das coisas grandes. Você precisa se mover nessa fé, você precisa cutucar, tentar, sabe, se mexer, se mover. Eu não sei o contexto da sua vida, mas eu estou falando para você fazer o que eu tento fazer. Se move, se mexe, busca. O que bater, abrir-se, o que buscar, encontrará. Sabe, busca, cutuca, ora. Deus se move no nosso meio, Deus agrada o coração de Deus, uma fé que está buscando algo impossível, agrada o coração de Deus, uma fé que se move no que não é possível, do que não é natural, do que não é normal. Os maiores testemunhos da sua vida, com certeza, são em momentos de grandes dificuldades, não são em momentos em que está tudo bem. Os maiores testemunhos que nós temos são em momentos de resistência, de problema. Esses são os nossos testemunhos. Então não tenha medo dessas coisas, mas se mexe, se move, busca, ora. Você vai encontrar, você vai agradar o coração de Deus com isso e vai receber o milagre, o sobrenatural de Deus. A fé do grão de mostarda, queridos. Você vai passar pelos montes. O diabo tem se regozijado, talvez, é quase certeza, porque você é um ser humano comum, como eu, e se você fizer uma avaliação aí sozinho, se você fizer uma autoavaliação, você vai ver que o diabo tem se regozijado com algumas frases que você tem dito, que nós temos dito. Não vai dar, não aguento mais, isso já era, eu não vou conseguir, deixa para lá. O diabo vibra com essas frases. Eu imagino no tribunal de Cristo, lá, quando, naquele cenário que estava Jó, e Deus falando: você viu meu filho Jó? E ele fala: mas também, o cara tem tudo, que você dá tudo para ele. Não, mas vai lá, mexe com ele então, não toca nele. Mas pode mexer lá nas coisas dele, e aí vai, mexe, e o Jó permanece firme. Eu fico imaginando, queridos, com a nossa vida, se existe esse tribunal ainda hoje,
se esse tribunal é de sempre. Você já parou para pensar o que está acontecendo lá sobre você? Qual é o assunto sobre você? Eu fico pensando sobre mim e fico desesperado às vezes, de saber o que o diabo tem que saiu da minha boca para me acusar. O que está na mão do diabo que saiu da minha própria boca para me acusar? Sabe quando uma pessoa diz, não, eu não fiz isso, não fui eu. Aí alguém pega o vídeo e mostra, fala, está aqui o vídeo. Ó você fazendo. Mais ou menos isso, o mundo espiritual. Porque o que sai da nossa boca está registrado. E o diabo não vai deixar de usar para acusar. O que tem saído da nossa boca, queridos, que tem afrontado a Deus, que tem mostrado a nossa falta de fé, que tem mostrado a nossa falta de confiança. Nessa noite a gente vai profetizar bênção sobre nossas vidas, amém? Vamos arrancar todas essas palavras de acusação da mão das trevas e a gente vai começar a declarar as bênçãos de Deus e o poder de Deus sobre nossas vidas. Coloca seus desafios, os seus sonhos, os montes diante de Deus. Nós vamos orar agora. Você vai colocar diante de Deus os seus desafios, os montes, o que está pegando aí, o que está te afligindo. Você vai colocar isso diante de Deus. E o Senhor vai te levar nesse caminho de crescer na fé. Da fé do grão de mostarda, que se move durante a semana, que se move em todos os momentos de aflição diante da tua vida.